Paz do Senhor, meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma leitura em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do 1 ao 9. Marcos 8, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, nós somos tão agradecidos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nesse dia, nessa terça-feira. Senhor, nessa hora que é a hora mais importante desse dia, onde nós nos reunimos em torno da Tua palavra. Tem total liberdade, Senhor, de falar conosco aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que precisamos ouvir. Senhor, fala conosco. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, e que a Tua palavra encontre aqui, Senhor, corações receptivos nessa noite. É o meu pedido. Amém. Pode tomar seu assento. Irmãos, nós estamos aqui na segunda multiplicação dos pães. Você olhar aí a epígrafe, o título do capítulo de número 8, fala da segunda multiplicação dos pães. Se você voltar 2 páginas da sua Bíblia, no capítulo de número 6, a partir do 30, está falando da primeira multiplicação dos pães. Então é importante a gente saber isso para a gente não confundir. Foram 2 milagres distintos que aconteceram. Quando Jesus veio aqui para esse mundo, o povo estava subjugado por Roma. Então o povo tinha o invasor no seu quintal. Os romanos invadiram, tomaram a Judéia, enfim, e subjugaram aquele povo, colocando sobre aquele povo impostos, e enfim, dominando aquele povo. Como se não bastasse, havia na época uma injustiça social muito grande. As pessoas trabalhavam e as pessoas não usufruíam de tudo aquilo que elas colhiam, porque tinha Roma na porta, como disse, que queria sempre tomar, e os impostos eram abusivos. Então essa injustiça social causava uma classe de gente muito rica, que eram os maiorais, que haviam se dobrado a Roma, e os romanos, e numa outra ponta uma miséria extrema e terrível, que eram os judeus, que eram castigados. Havia também um sofrimento muito grande na área física. As enfermidades eram de todos os tipos. Se o cidadão tivesse uma febre, às vezes a gente olha para a sogra de Pedro, que foi curada de uma febre, e a gente acha que isso foi um milagre quase que insignificante, né? Pô, uma febre, eu vou ali e tomo uma dipirona. Mas não existia dipirona. A febre é dada na pessoa, ou o corpo dava conta da febre, ou essa pessoa ia morrer disso. Então eram infecções generalizadas, uma injustiça social muito grande, e no desespero da alma, esse povo recorria a quem? Recorria aos fariseus. Para quê? Para ouvir uma palavra de Deus, para que os fariseus abrissem a Bíblia. E quando eles abriam a Bíblia, eles eram absolutamente hipócritas naquilo que falavam, eles mentiam, eles
pesavam ainda mais a religião sobre o povo, né? A tal ponto que o povo olhava e dizia: é impossível eu ser salvo. Então, diante de uma circunstância tão terrível assim, aparece Jesus Cristo, né? O filho do José, o carpinteiro, e que surgiu com uma palavra de esperança, com uma palavra de graça, com uma palavra de amor, e as pessoas começaram a compreender que ele era mais do que o filho de José, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E Jesus, ele vai onde havia maior buraco no coração deles. Primeiro, na questão da justiça social, o Senhor alimentava todos de igual forma. Depois, na questão física, o Senhor curava todos. Depois, numa palavra de vida eterna. Isso é tão verdade que Pedro disse certa feita para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, ele não falava como os fariseus, ele não falava como os saduceus, ele não falava como os religiosos da época, ele falava com autoridade. E as pessoas tremiam diante daquela autoridade e das verdades que ele dizia. Diante de um contexto desse, Jesus começa a realizar grandes milagres. E o milagre da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação, é o único milagre que está em todos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e em João capítulo 6. Jesus alimenta uma multidão toda. O segundo milagre, que é registrado só em Marcos e em Mateus está no capítulo 15, a partir do 29, nos revela algo ainda mais profundo, porque não aqui no texto de Marcos 8, mas no texto de Mateus 15, vai nos revelar que naquele dia trouxeram para Jesus coxos, cegos, aleijados e muitos outros. E vai nos revelar que eles trouxeram e colocaram, olha o segredo do negócio, e colocaram aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus curou a todos. Jesus curou a todos. Observe que o mais lindo dessa frase de Mateus 15 não é o fato de terem trazido todos os aleijados para Jesus, os coxos e os cegos e todos os outros. Para mim, o mais lindo não foi nem Jesus ter curado todos. Para mim, o mais lindo é o fato da Bíblia relatar que eles foram colocados nos pés de Jesus. Então, querido, o segredo são os pés de Jesus. Nunca será outra coisa. Eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes. Eu não consigo decretar. Eu queria muito decretar. Eu acho tão bonito decretar, né? Eu decreto que Deus vai abrir a porta. É tão bonito, fica tão forte, né? Eu decreto, mas eu não consigo decretar. Eu não sei se eu sou quadrado, mas eu sou do tempo que as vitórias eram alcançadas nos pés de Jesus. Reconhecendo que eu não sou nada, que Ele é tudo, e que Ele pode todas as coisas, e se for da vontade dEle, Ele pode fazer. É Ele que faz. O meu lugar é nos pés de Jesus. Então, nos pés de Jesus, Ele olha para aqueles que estão aos seus pés e Ele promove cura ao cego, cura ao coxo, cura ao aleijado, e a Bíblia diz, e outros muitos, porque as enfermidades não são só físicas, as enfermidades também são da alma. E em Mateus 15 vai dizer que todos glorificavam a Deus, diante daquilo que viam da parte de Deus. Então Jesus olha, depois de ter realizado todos esses milagres, agora aqui em Marcos 8 a gente entende isso, a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão. Irmãos, o olhar de Jesus para a multidão não é como o meu olhar para vocês aqui nessa noite, porque eu estou aqui em cima e eu estou girando o pescoço e eu vejo um monte de gente aqui. Mas Jesus, quando Ele olha para a multidão, ainda que seja uma multidão, Ele olha para cada um individualmente. Jesus não nos vê no coletivo. Jesus sabe o sofrimento do teu coração individualmente aqui nessa noite. Jesus sabe as tuas lutas individualmente. Jesus conhece os teus dilemas individualmente. Jesus conhece os teus pecados e as tuas falhas
individualmente. Então ele olha para a multidão, sim, ele olha para a multidão, mas a visão dele vai além disso, porque a minha visão é uma visão limitada. É uma visão limitada. Eu nem fixo o meu olhar em ninguém aqui, eu passo o meu olho em vocês. Mas a visão de Jesus é uma visão interna. Ele passa e ele escaneia, ele passa e ele conhece, ele passa e ele vê. E como eu disse aqui, né, citando aqui domingo à noite, Apocalipse capítulo 1, os olhos dele são como chama de fogo. Todo o nosso disfarce, toda a nossa máscara se derrete diante dos olhos dele. E ele nos vê de forma nua e patente. Ele nos conhece perfeitamente. Então, a nossa visão é uma visão de aparência. Sempre será. E você pode dizer que a sua não é assim, mas sempre será. Sempre será a visão de Samuel. Quem aqui, gente, pode levantar a mão e dizer que é melhor do que Samuel, né? Que foi o único com a tríplice, né? Coroa, né? Sacerdote, profeta e juiz. O único. Era sacerdote, era profeta e era juiz. O único homem na Bíblia que concentra os três. E ele olhou para o Abinadab, filho de Jessé, e ele disse, com certeza esse é o rei. E o Senhor disse para ele, eu não olho como você, porque você olha só para a aparência. Olha só, hein? Profeta, sacerdote e juiz. Eu não tenho o seu olhar, porque você olha para a aparência. Eu olho para o coração do homem. Então o Senhor, quando ele olha para a multidão que está ao pé do monte, que no capítulo 8 de Marcos não fala, mas se você voltar em Mateus 15, diz lá que ele subiu ao monte e chamou para si os discípulos. Então do monte ele olha aquela multidão que estava lá embaixo e ele olha individualmente. Então na igreja ou na rua ou na sua casa você pode sorrir, você pode chorar, você pode gargalhar, mas só Deus sabe o que se passa no seu coração. Só Deus sabe o que você vive, só Deus sabe os seus dilemas. E ele olha para esse povo. E a Bíblia diz que o olhar dele é um olhar maravilhoso. Está aí no versículo de número 2. Tendo compaixão da multidão. A compaixão, ela é o filtro, né, da misericórdia. Porque só tem compaixão quem tem misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção de duas outras palavras, miséria e córdia. É coração, miséria. Quando Jesus tem misericórdia, ele está dizendo, apesar da tua miséria, eu quero te trazer para o meu coração. Isso é ter misericórdia. É você olhar e dizer, apesar de todos os teus defeitos, apesar de todas as tuas falhas, eu quero te trazer para dentro do meu coração. A misericórdia é o braço estendido de um Deus, colocando um miserável dentro do seu coração. Quem está entendendo isso? Né? Então, isso é o que está diante de Deus. Deus nos vê com misericórdia. O Salmo 89:14 fala a respeito da base do trono de Deus e a respeito daquilo que está na frente do trono de Deus. A base do trono de Deus, diz o Salmo 89:14, é justiça e juízo. A base de Deus é justiça e juízo. Mas o versículo continua dizendo, a verdade e a misericórdia estão diante do seu rosto. Então quando Deus te vê, existe um filtro para Deus te ver. Que filtro é esse? A verdade e a misericórdia. Observem o que eu vou dizer para vocês. Se só tivesse a verdade, nós seríamos fulminados. Se Deus só nos olhasse, porque Ele conhece toda a verdade a respeito da nossa vida, se Deus só nos olhasse com a verdade, nós seríamos fulminados. Mas a Bíblia diz que a verdade e a misericórdia estão diante do seu rosto. Então ele nos desnuda com a verdade e as nossas falhas ele vê com misericórdia. Não é maravilhoso isso? Então quando Jeremias entendeu isso, né, o grande profeta Jeremias entendeu isso, ele disse, disso me recordarei, lá em Lamentações capítulo 3, do 21 ao 24, ele diz, disso me recordarei no meu coração. Do quê?
E ele vai mais longe e diz, e é só por causa disso, disso o que Jeremias fala? Ele diz, só por causa disso é que eu tenho esperança. O que Jeremias? Conta. E aí ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. E ele vai mais longe e ele me fala um negócio que, como que isso entra na minha mente? Ele diz, novas são a misericórdia a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos os dias, gente, quando eu acordo, tem uma nova porção, nova, não foi a de ontem, existe uma nova porção de misericórdia para mim. Só que todos os dias, quando acordo, existe uma sacola de coisas ruins. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Então, eu amanheço e eu sei que naquele dia existe maldade naquele dia. E eu posso me levantar naquela manhã e pegar a sacola da maldade e colocar nas minhas costas e dizer, eu vou sair para fora e vou enfrentar o meu dia. Ou eu posso simplesmente ignorar a maldade e dizer, não, eu prefiro a misericórdia do Senhor. E pegar a misericórdia do Senhor e ir para a rua. Meu amado irmão e irmã que está aqui, hoje de manhã você não acordou porque você é bonito. Se fosse por isso, talvez eu nem teria acordado. Hoje de manhã você não acordou porque você ganha bem ou porque você precisava trabalhar. Hoje de manhã você só acordou por causa da misericórdia do Senhor. E você só está aqui agora, nesse horário, porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. E amanhã, quando você abrir o seu olho, pegue a sacola da misericórdia. E que Deus tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Então o diabo fica à espreita e eu imagino que o diabo pensa assim, o dia que Deus dormir, eu vou matar esse povo. O dia que Deus dormir, eu vou matar esse povo. Mas o diabo conhece a palavra. O diabo conhece o Salmo 121:4, que diz, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. E aí o que acontece? Eu acordo de manhã e a misericórdia está ali. Que misericórdia, gente? Uma nova misericórdia. Não a de ontem, uma nova para hoje, porque elas são novas a cada manhã. E aí eu levanto da cama e você vai, toma o seu café, você escova o seu dente e você sai de casa correndo. E o que a misericórdia faz? O Salmo de número 23, versículo 5 diz, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e habitarás na casa do Senhor. A misericórdia, ela vai atrás de você. E aí alguém pode dizer para mim, pastor, Deus tem que ter muita misericórdia, mas tem que ser uma misericórdia enorme. Então eu te respondo o tamanho da misericórdia. Salmo 103, versículo 17, diz assim, as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre todos aqueles que o temem. Quantos necessitam da misericórdia do Senhor? É tão maravilhoso. E aí, às vezes você pode ter entrado aqui nessa noite com o teu coração, sei lá, pesado, por causa por causa do dia, por causa das coisas que têm acontecido. E aí eu acho tão maravilhoso, porque a palavra, nos diz, em Provérbios 28:13, Salomão escrevendo, o grande sábio Salomão, ele diz assim, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que confessa, alcançará misericórdia. Todos os dias, confesse o quão fraco você é, o quão pobre você é, e todos os dias haverá uma porção de misericórdia para você. Deus te olha com o filtro da
misericórdia. Então Pedro diz lá em Lucas 22:31 de Lucas, Pedro diz assim para Jesus: eu nunca te deixarei. Lucas 22:61, 30 versículos depois, Pedro já tinha negado Jesus. E quando Pedro nega a terceira vez no pátio da casa do sumo sacerdote, e onde Jesus estava, para onde Pedro estava, é como daqui no Julián, lá na porta, que está em pé. Essa é a distância lá, na casa de Caifás. Essa é a distância. Entre Pedro negando Jesus e Jesus que está sendo esbofeteado lá onde ele está, havia uma multidão. E a Bíblia diz que quando ele nega a terceira vez, a Bíblia diz assim, lá em Lucas 22:61. Imagina essa cena. Jesus está lá onde ele está, de camisa azul. Pedro está aqui. Entre os dois, uma multidão. A Bíblia diz que quando Pedro negou, a Bíblia diz assim: e Jesus, virando-se, olhou para Pedro. Como, gente? Abriu um corredor entre eles? Da multidão? Como foi isso? Pedro negou. E quando Pedro nega, Jesus vira para ele. Jesus virou para ele e olhou para Pedro. E eu fui em Israel, tentei entender isso lá na casa de Caifás. Como? Que jeito? Como foi isso? Mas a grande verdade é que quando Pedro nega, alguma coisa o atrai para o olhar de Jesus. Como que é o olhar de Jesus? Com verdade e misericórdia. Então, quando Pedro viu Jesus, a verdade que Jesus havia dito para ele, porque ele diz, e lembrou-se da palavra que o havia dito. A verdade o fez lembrar da palavra. Mas o olhar de Jesus era um olhar de misericórdia. O que o olhar de Jesus dizia? Vai chorar, meu filho, porque daqui uns dias eu vou atrás de você lá no mar da Galileia, por causa da minha misericórdia. Ô irmãos, isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Eu sou o primeiro a levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, misericórdia, misericórdia. Você é capaz de levantar a mão comigo e dizer, Jesus, misericórdia, Jesus, misericórdia. Ainda no versículo 2, tenho compaixão da multidão. Observe agora duas coisas, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. No versículo 4 diz assim, os discípulos dizem, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Observe a diferença. Onde eles estão? No deserto. Jesus olha para o deserto e olha para a multidão e diz o quê? Eles estão comigo. Os discípulos olham para o deserto e dizem o quê? Eles estão no deserto. Vocês conseguem entender a diferença? O lugar é o mesmo, a visão é diferente. Para quem está na carne, eu estou no deserto. Mas para quem está no espírito, eu estou com Jesus. Jesus diz, eles estão comigo. Observe o que eu vou dizer para vocês. Eles não estavam com Jesus por causa do lugar. Eles estavam no lugar por causa de Jesus. Essa é a diferença. Né? É um lugar quente, sem pão, sem água. O que eles estavam fazendo ali? Jesus estava ali. Então não importa a minha circunstância. A minha pergunta é, Jesus está lá? Tá. Então amém. Jesus está comigo? Tá. Então amém. Não, mas não tem água. Mas Jesus está comigo. Ah, mas não tem pão. Não, mas Jesus está comigo. E se Ele está comigo, alguma coisa vai acontecer. O lugar não determina o que vai acontecer comigo. Jesus determina o que vai acontecer comigo.
É Jesus que determina o meu futuro, a minha vida e o que vai ser de mim. É Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos, eu duvido que alguém responda esse apelo. Eu não tenho coragem de levantar a mão. Quantos querem ir para o deserto? A gente fala, você está doido? Quantos querem ir para os montes? Todo mundo levanta a mão. Só que tem um versículo em Oséias 2,14 que Deus está dizendo assim: eu te atrairei para o deserto, para ali falar ao teu coração. Às vezes a gente está no deserto porque foi Jesus que levou a gente. Foi Ele que nos atraiu ao deserto. Para quê, pastor? Jesus não é bom? Ele é maravilhoso. Então por que Jesus fez isso comigo? Porque Ele quer falar contigo. E na correria do dia a dia, às vezes Deus não consegue, então Ele nos joga lá dentro do deserto. E no meio do deserto sem água, no meio do deserto sem pão, no meio do deserto, Ele está lá. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ló escolheu as campinas do Jordão, mas Deus não foi com ele. Abraão olhou para o outro lado e só viu pedra, mas Deus estava com ele. Então, não importa, não siga Jesus, porque Ele vai te botar no monte, no vale, ou nas alturas, ou no deserto. Siga Jesus pelo simples fato de que Jesus estará com você em todos os lugares. Olha que lindo. Eu tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que eles estão comigo. Quantos dias? Você pode passar uma vida toda dentro da igreja, mas nada se compara a um único dia com Jesus. Essa expressão 3 dias está falando aqui de uma qualidade de tempo. Não importa o tamanho da sua vida, só importa quantos dias você passou com Ele. A boboreira que nasceu em cima de Jonas e depois morreu, durou quanto tempo? 1 dia. E quando ela morreu, Jonas sentiu muita falta. 1 dia. Morreu, e que saudade, que falta que me faz. Querido, não importa quanto você viva e não importa o quanto você vem à igreja, só vai importar de verdade os dias que você esteve com Jesus. Jesus disse, faz 3 dias que eles estão comigo e não comem. Olha que coisa incrível. Quantos dias? 3. Sem comer. Talvez se fosse eu, na noite do primeiro dia, ia dizer, meu, estou morrendo de fome. Esse homem não vai fazer nada, não? Entrou o 2º dia, e aí o estômago foi nas costas. Esse Jesus não vai fazer nada, não? Entrou o 3º dia, e eles estavam transpassados de fome. Transpassados. E Jesus fez, o que isso me ensina? Que mesmo que Ele esteja comigo, eu posso enfrentar dificuldades. Que mesmo que Ele esteja comigo, eu posso me sentir fraco. Eu posso me sentir desamparado. Mas ainda assim vale a pena estar com Ele, porque em algum momento, na hora dele, Ele vai estender o braço para mim. O que importa é estar com Ele. Então seja útil. Faça da sua vida uma vida útil. Porque não importa o tempo que você viva, nem o tempo que você tem de igreja, importa os dias que você passou com Jesus. Então marque a sua história. Marque a sua história como uma pessoa que viveu com Jesus. Aí Jesus olha e diz assim, se eu os deixar, irmão, que palavra, irmãos. Jesus olha depois de tudo isso e diz assim, se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Como Jesus sabia? Porque Jesus sabe exatamente onde você mora.
Jesus conhece a tua estrutura. Jesus sabe que se alguns deles voltassem, morreriam no caminho. Jesus conhece o nosso limite. Jesus sabe que nós somos pó. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está seguindo Jesus, Jesus não vai deixar você morrer no caminho. Jesus vai cuidar de você. E às vezes a gente se revolta, né? O grande profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 20, versículo 7, ele dá um grito para Deus e disse assim: iludiste-me, e iludido fiquei. Tu me iludiu. Eu achei que te servir era outra coisa. Por quê? Porque ele estava vivendo os 3 dias de fome. Ele estava vivendo os 3 dias de fome. E ele olha para Deus e diz assim: eu não quero mais pregar. Eu não quero mais ser profeta. Mas, queridos irmãos que estão aqui, Deus injeta em nós um fogo que não é subcutâneo, não é uma injeção subcutânea, essa debaixo da pelinha. Deus coloca em nós uma injeção e a ponta da agulha encosta no osso e ele empurra até a agulha entrar no osso e lá dentro ele solta. Por isso que Jeremias olha e diz assim para o Senhor: eu quero parar, mas os meus ossos queimam pela tua palavra. Aí o Senhor olha para ele e diz assim, lá no 31:16, diz assim para ele: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque tem um galardão para o teu trabalho. O teu galardão não é na terra, existe já um galardão para o teu trabalho. E eu acho lindo que o Senhor diz assim, ó, chega, reprime a voz de choro, limpa as lágrimas dos olhos, vai fazer o que eu te mandei, porque eu conheço a tua estrutura, eu sei até onde tu consegue ir. Jesus olha e diz: eles vieram de longe. Eles vieram de longe. Irmão, Jesus sabe onde tu mora, Jesus conhece a tua casa, Jesus sabe quem você é, Jesus conhece a tua estrutura, Jesus se lembra que você é pó, Jesus é misericordioso. Jesus então olha para aquele povo, e já já eu encerro, não quero cansar vocês, mas observe mais essa verdade. Olha para aqueles discípulos e perguntam para eles: quantos pães vocês têm? Observe bem isso agora. E eles respondem: 7. No primeiro milagre foram 5 pães. No segundo foram 7. Nesse tinha mais pães do que no primeiro. No primeiro, observe bem essa diferença agora. Com 5 pães, Jesus alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E sobraram 12 cestos. Observem essa matemática. No segundo milagre foram 7 pães. Jesus alimentou menos, 4.000 homens, fora crianças e mulheres. E sobrou 7 cestos. Se tinha mais pães no segundo, por que menos pessoas foram alimentadas e menos cestos sobraram? Porque no primeiro, o menino, o jovem, que entregou os 5 pães, entregou tudo o que ele tinha. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? Os discípulos dizem: 7 pães. Mas tinham mais do que isso. Quiseram guardar alguma coisa para Jesus não colocar a mão. Porque os pães seriam partidos, esmigalhados. E eles decidiram deixar uma reserva. Nessa aqui Jesus não precisa tocar. Nisso aqui Jesus não vai mexer. Aqui Jesus não entra. Como pastor, você sabe que tinha mais do que 7? É só você acompanhar o texto do capítulo 8, e quando chega no versículo de número 14, diz: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco tinham consigo
um pão. Então não era 7, era 8. Mais um eles deixaram no barco. A reserva. Deixa aqui, porque vai que acontece alguma coisa e Jesus aí não dá um jeito. O resultado disso, menos pessoas foram alimentadas, menos pessoas receberam a bênção, menos sobra teve, menos prosperidade existiu. Essa é a diferença maior na matemática da multiplicação dos dois. E quando Jesus entra dentro do barco, Jesus olha para eles, vê aquele pão e diz para eles, cuidado, viu? Cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. 2 tipos de fermento. O fermento era o pecado. O fermento dos fariseus, Jesus estava dizendo para eles, cuidado com a religiosidade, de dizer que tudo é meu, quando na verdade você está escondendo coisas que ele não quer que eu toque. Quando ele diz cuidado com o fermento de Herodes, ele está dizendo, Herodes é a prosperidade. Cuidado de você achar que pode ser próspero sem submeter tudo ao meu controle. Qual é o seu medo? Não, o meu medo é que onde Jesus põe a mão, ele esmigalha e ele distribui. Mas querido, no final, a sobra será muito maior. Muito maior. Muito maior. Então, nessa noite eu vim aqui compartilhar isso com vocês, que está aqui no mais profundo do meu coração. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é exaltado. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor, Ele não nos deixa só. O Senhor cuida do nosso sustento. Mas você não pode ir embora sem ouvir isso. Entregue tudo. Não esconda nada no barco. Não esconda nada no barco. Entregue tudo para Ele. Jesus está dizendo, o que você tem? E os discípulos olharam, 7. Deixa esse um aí. 7. No primeiro milagre, o que você tem? O menino esticou para Jesus e disse, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou te dar e não vou ter nada para eu comer. Não existe nada escondido. Tudo que eu tenho, eu entrego a ti. E Jesus disse, então me dá aqui. 12 cestos sobraram no final. 12 cestos sobraram no final. Por que, pastor, 12 cestos? Pastor, o que fizeram com esses 12 cestos? Você pode pensar o que você quiser. Na minha cabeça, Jesus pegou os 12 cestos e disse, entrega para o menino. Leva lá na casa do menino, que acreditou que podia entregar tudo na minha mão. Leva para o menino. Ao contrário desse, Jesus entra dentro do barco, eles vão pegar os remos, mexer talvez na vela, e de repente o que tem ali debaixo? Um pão. Um pãozinho. Não, Jesus, é que no caso de tu falhar, eu estou aqui com esse aqui. Ou você submete tudo da sua vida nas mãos dele, ou a tua prosperidade será achatada, ou você não passará de um religioso. Eu só quero dar para Jesus aquilo que eu decido dar. As outras coisas não entram aqui porque é minha, é a minha segurança. Ou você se submete a Jesus 100%, ou desculpa falar isso assim rasgado, você não terá uma vida próspera em Deus, espiritualmente falando, e na sua vida. Submeta tudo ao Senhor. Nessa noite ele pergunta para você, e eu vou terminar com essa frase. Quantos pães você tem? Você que sabe aí, se quiser esconder, tal, se quiser mostrar para ele só o que você quer, Jesus está perguntando, o que você tem?
Dá para entregar para mim? Porque se você entregar, eu vou sustentar uma multidão através da sua vida. E eu não devo nada para ninguém. No final, tu será muito mais abençoado. Oh, irmãos, tem misericórdia, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Quero muito fazer uma oração. Na verdade, estou morrendo de vontade de fazer uma oração. Quero que você fique de pé. Curva a sua cabeça. Coloque a mão aí no seu coração. Jesus, nós nos reunimos aqui nessa noite para te agradecer pela tua misericórdia e pela tua compaixão, Jesus. O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia nas nossas vidas? Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer porque tu está comigo. Não importa o lugar, não importa se é o vale, não importa se é o monte, não importa se é o deserto, tu estás comigo. E se tu estás comigo, Senhor, eu sei que em algum momento tu vai fazer alguma coisa. Que os meus dias diante de ti sejam dias contigo, de que vale um dia longe de ti, de que vale um dia afastado de ti, de nada vale. Jesus, tu sabe onde eu moro. Jesus, tu conhece a minha estrutura. Jesus, tu sabe exatamente como eu sou. Tu conhece exatamente quem eu sou. Quando os teus olhos me veem, a tua verdade tira tudo o que eu tento esconder. E a tua misericórdia me lava. E a tua bondade me dá um banho. E o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Longe de mim, esconder alguma coisa, Jesus, de ti. Toma tudo, Senhor. Tudo. Toma o que presta, toma o que não presta. Toma, Senhor, toda a minha ansiedade. Toma todas as minhas dúvidas. Toma todas as minhas angústias. Mas também toma todo o meu amor por ti. Toma toda a minha alma. Toma toda a minha vida. Porque de nada vale eu esconder nada de ti, Senhor. Eu sou não o que os outros dizem que eu sou. Eu sou quem tu diz que eu sou. Tem misericórdia. Nunca te esqueça, Senhor, da tua verdade e da tua misericórdia sobre a minha vida. Porque a base do teu trono é justiça e juízo. Tu, Senhor, é quem me justifica. Abençoe esse povo, Senhor. Ó doce Espírito Santo, aplica esta palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas aqui. E que possamos sair daqui, Senhor, realmente entendendo a profundidade daquilo que tu falou conosco aqui nessa noite. E que possamos aplicar isso, rever a nossa vida e submeter a ti todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Amém.